Boa noite. Shalom, que a paz do Senhor Yeshua Jesus esteja com todos. Estou aqui para gravar mais um vídeo. Meu nome é Pastor Marco e quero agradecer a Deus por mais um vídeo que assim nos concede estar gravando aqui nesta noite. O assunto que quero tratar aqui nessa noite é a respeito desse dogma que ainda confunde muita mente das pessoas que querem servir a Deus, querem se enquadrar nos ensinamentos do Mashiach, Yeshua Jesus. Nós vemos, infelizmente, por falta de estudarem, por falta de pesquisarem a palavra de Deus, as pessoas têm um conceito errôneo a respeito da lei que o Eterno assim determinou para o seu povo. E uma das coisas que nós vemos e ainda escutamos é a respeito das pessoas, igrejas, pastores ensinar que Jesus, o Mashiach, Yeshua, ele aboliu a lei. Isso a gente acha assim algo assim estranho de se ouvir nos dias de hoje. Relatar que Jesus aboliu a lei. Eu vejo alguns irmãos relatar: Pastor Marcos, mas nós vivemos pela graça, a lei já foi abolida. E nós falamos aquilo que escutamos. Começamos a passar aquilo que nós escutamos e não pesquisamos. Lembra? O intuito daqueles que querem servir a Deus e querem dar continuidade ao ensino do Mashiach, Jesus, é o quê? É pesquisar. O meu povo se perde por falta de conhecimento. Aqueles que querem servir a Deus, aqueles que querem servir a Jesus, têm que aprender que o conhecimento é a base de todas as coisas. Porque através do conhecimento, você aprende como e a maneira correta de servir a Deus. Por isso que é necessário a lei. É necessário a lei de trânsito? Sim. O CTB? É necessário. É necessário nós termos uma lei do Código Civil, o Código Penal? Sim, porque ela determina parâmetros para a sociedade em uma nação. Agora, como que nós podemos estar querendo dirigir sem ter conhecimento das leis de trânsito? Aquilo que você não conhece te traz dano, te traz perca. Aquilo que você conhece não te traz dano e nem te traz perca. Eu quero aqui aproveitar este momento e trazer um texto aqui, a qual o próprio Jesus, ele fala qual o intuito da sua vinda. E ele declara com seus próprios lábios, entendeu? Sobre a lei. Nós temos que cumprir toda a lei? Não. Se você é solteiro, você não vai cumprir lei de casado. Se você não tem filho, não há lei que estabeleça sobre você, porque você não é pai. Então nós temos que entender aonde nos cabe a lei do Eterno e aonde nós estamos isentos disso. Jesus tinha que estar cumprindo leis de casamento? Não, ele era solteiro. De filhos? Não, ele não tinha filhos. Enfim, nós temos que entender aonde cabe a lei para nós e aonde não cabe nós cumprir a lei. Eu vou ler um texto aqui que se encontra aqui no livro de Mateus, o Evangelho segundo escreveu Mateus, no capítulo 5, versículo 17, o Sermão da Montanha, onde nós vemos Jesus trazendo a Torá, trazendo os parâmetros da Torá sobre a humanidade. E ela diz dessa seguinte forma, olha o que ele mesmo fala: não pensem que vim abolir a Torá, ou a lei, ou os profetas. Não vim abolir, mas completar.
Então nós vemos aí que aqueles que dizem, pastores que ensinam, congregações que ensinam, ministérios que ensinam assim, olha, Jesus aboliu a lei, isso está fora de questão, porque ele mesmo fala, eu não vim abolir a lei. Na tradução João Ferreira de Almeida, ele relata aqui, olha, eu não vim destruir a lei. Porque como pode o Senhor querer mudar aquilo que o próprio Pai determinou para o Filho? Não há nexo nisso. Não tem lógica nisso. E se houvesse lógica nisso, não existiria o pecado, porque a lei, ela aponta o pecado. E há muitos que falam assim, mas Shaul Rachalia, Paulo, ele relatou assim que a lei, entendeu? Ela não pode ser um peso em nossas vidas. É verdade. A lei, ela só é peso para aquele que peca. A lei, quando eu e você nós não pecamos, a lei não é peso. A lei, ela não te oprime. Ela não pesa sobre a sua consciência, sobre a sua maneira de viver, sobre o seu caráter. Ela não pesa. Mas quando você vive de uma forma ao contrário daquilo que Deus estabeleceu na sua vida, mediante a lei, ela se torna peso, ela pesa sobre a sua consciência, não há caráter em você, você não tem bom testemunho mediante as pessoas da casa de Deus, os irmãos, mediante os seus vizinhos, você se torna uma pessoa totalmente ao contrário daquilo que Deus determinou para com a sua vida. Quero fazer aqui um parênteses, todo aquele que quer fazer parte da comunidade de Israel, querem fazer aliança com Deus, tem que aprender a aceitar as regras que Deus coloca sobre a sua vida. E é isso que nós temos que entender. E as pessoas não querem isso. Nós temos que aceitar aquilo que Deus tem sobre as nossas vidas. Nós não estamos estabelecendo a lei de Deus sobre nossas vidas hoje. Você vê pessoas fazendo algo que não está na lei de Deus. Você vê pessoas deixando de fazer algo que está na lei de Deus. E um dos maiores parâmetros que o Senhor deixou para nossas vidas é cumprir. O que Jesus veio cumprir? Ele veio estabelecer a lei sobre o homem. Fazer a lei ser plena sobre o coração do homem. E quando ela é plena sobre nossas vidas, o nosso caráter muda. A nossa maneira de andar e viver muda em nossas vidas. Não é isso? O salmista Davi, ele relata no Salmo 119. Senhor, a tua palavra e a tua lei é luz e lâmpada para a minha vida. Eu vou saber enxergar o que é certo e o que é errado. Olha, eu vou saber determinar que aonde eu estou andando de forma certa ou estou andando de forma errada. Por isso que é necessário a lei, as mitzvah do Eterno sobre nossas vidas. E há pessoas que não gostam de servir de uma forma a qual o Eterno determina que nós vamos ter que servi-lo. Nós vivemos numa sociedade que não gostam de lei. A lei, para eles, é peso. Não gostam de seguir regras. E servir a Deus tem que aprender a aceitar regras. Hoje nós vemos pessoas falando assim, olha, Deus vai te abençoar, Deus vai te abençoar, Deus vai te abençoar, mas não termina o contexto. Se, porém, você obedecer. Eu te pergunto, como é que você tem obedecido a Deus? Como você tem obedecido a Deus? Você tem obedecido mais ao homem do que o próprio Deus. Você tem seguido regras vindas de critérios de homem, mas não tem seguido as regras do Eterno sobre a tua vida. Olha, vamos analisar aqui um texto interessante, que a lei, ela se baseia em quê? Se você for ler aqui em Mateus capítulo 7, versículo 12, diz assim, sempre tratem os outros como vocês gostariam de ser tratado, pois isso resume o ensino da Torá e os profetas. Olha, não adianta você querer seguir a palavra de Deus se você não tem um parâmetro de aprender a se relacionar com Deus
mas aprender a se relacionar com o seu próximo. E é isso que eu quero que vocês entendam. Olha, nós vemos aí situações que estão acontecendo no mundo. Sabe por quê? Porque estamos pecando mais do que obedecer. As catástrofes que estão acontecendo no mundo. Ninguém está preocupado com a situação hoje que está acontecendo. Mas olha, o mal está por vir. Por quê? Pela nossa desobediência. Se nós aprendemos a obedecer a Deus, pode ter certeza que o Eterno irá nos ver de uma forma diferente. E Ele vai abençoar nossas vidas. Lembra daquele jovem rico? Senhor, o que devo fazer para te obedecer? E o Senhor fala assim, cumpra as mitzvah, cumpra os mandamentos, cumpra a lei. Mas Senhor, eu tenho cumprido. O que você tem cumprido? Eu tenho cumprido, não matarás, não roubarás. Senhor, tudo isso tenho feito, mas... E o maior mandamento? Você tem cumprido amar a Deus? Você tem cumprido amar a Deus? Quando nós amamos a Deus, aprendemos a nos relacionar com o nosso próximo. Ninguém pode falar, eu amo a Deus e destrói o seu próximo. Ninguém pode falar, eu amo a Deus e destrói a criação a qual o Senhor tem feito. Temos acabado com a natureza. Temos acabado com a criação de Deus. E depois nós não queremos o retorno disso. Não nos favorecendo, não tem como. Nós temos que aprender a obedecer à palavra do Senhor. Olha, as pessoas estão se esfriando. Sabe por quê? As pessoas estão se esfriando porque têm deixado a lei de lado. E aí tem vindo o esfriamento. As pessoas estão vivendo de uma forma confusa. Olha, meu amado irmão, leia, eu vou te dar um conselho. Leia o livro de Levítico. Ninguém lê o livro de Levítico. Como que você pode saber manejar a palavra de Deus sem conhecer as leis de Deus? Você sabia que Jesus, o que mais ele trouxe, o que mais ele pregou, o que mais ele ensinou, foi as leis, foi Levítico. Foi a Torá, os Salmos, os profetas. É aquilo que se ensinava naquela época. É aquilo que os profetas, entendeu? Ensinavam naquela época. É aquilo que os apóstolos ensinavam também. A lei do Senhor, ela tem que descer ao seu coração. Ela tem que fazer valer a sua vida. Porque quando ela desce em seu coração, tudo muda. Então eu deixo um alerta aqui. Jesus não aboliu a lei. Ele veio cumpri-la. E Ele quer cumpri-la cada vez mais dentro da sua vida, dentro do seu coração. Se a nossa nação, o Brasil, não voltar o seu coração às leis de Deus, não voltar o seu coração naquilo que o Eterno quer, imagine como vai ser a nossa nação. Bendita é a nação cujo Deus é o Senhor, o Deus de Abraão, Isaque e Israel. Mas para que esta nação seja bendita, nós temos que aprender a obedecer às leis de Deus. Seja um servo obediente, seja um pastor obediente, tenha uma congregação voltada às leis do Eterno na minha e na sua vida. Por isso, é um conselho que hoje eu te dou, não só para você, mas para com a minha vida também. Temos que aprender a obedecer a Deus. Então, eu quero agradecer a Deus por este vídeo, a qual Ele me concede estar passando aqui. Examine as Escrituras. Cave as Escrituras. Não se deixe levar por fábulas que hoje estão se ensinando, porque tudo vai ser cobrado naquele grande dia. Seja a diferença. Isso que é o mais importante. Tenha prazer em ler. Tenha prazer em ler as Escrituras. Aí você não vai ser enganado. Aí você vai saber distinguir o que é certo e o que é errado. O que é santo do profano. Isso que é o mais importante. Amém? Que Deus vos abençoe. Abençoe a cada vez mais a tua vida. E te dê todo o conhecimento necessário. É isso que eu oro em favor da sua vida. E que Deus abençoe essa nação. Em nome de Jesus, o Mashiach Yeshua. Amém.